Olá, quem estiver vendo. Essa é uma pequena exposição sobre sinapse. Meu nome é William Coelho, sou acadêmico de medicina da URGS, e essa pequena videoaula está sendo feita com o intuito de participar do processo seletivo das monitorias de Fisiologia Médica 1, no semestre 2021/2. E a sequência do conteúdo que abordarei será, primeiramente, a estrutura neuronal, depois a transmissão do impulso elétrico e, por fim, os eventos na fenda sináptica. Gostaria de citar que optei por trazer imagens simples, uma vez que quis ser o mais transparente possível quanto ao conhecimento obtido. Então, fiz essa escolha de imagens mais simples. Poderia trazer algo do Kandel ou do Purvis. Aqui, começo citando a estrutura neuronal, indubitavelmente importante para o conhecimento da sinaptogênese. Aqui temos um neurônio clássico multipolar, existem outros. À direita, num corte histológico corado por hematoxilina e eosina, temos um nucleolo bastante evidente, e também essas outras estruturas bastante basófilas no citoplasma, chamadas de corpúsculos de Nissl. Na verdade, são conglomerados de retículo endoplasmático rugoso. Acontece que essa célula tem alta síntese proteica, necessita não apenas sintetizar suas proteínas estruturais, como também enzimas ou neurotransmissores. Aqui temos prolongações chamadas de dendritos, que saem desse corpo celular. Nesses dendritos, existem várias protuberâncias chamadas de espinhas dendríticas, estão bastante relacionadas com plasticidade sináptica. Entre o corpo celular e essa grande cauda, chamada de axônio, existe uma zona chamada de zona de gatilho, e eu abordarei novamente essa área, pois ela é muito importante. Além disso, é importante citar que nem todos os neurônios apresentam essa estrutura em cinza chamada de bainha de mielina. Alguns neurônios são amielínicos e esses têm a velocidade de condução do impulso elétrico bastante mais lento. A bainha de mielina é composta por essas subunidades, basicamente de ácidos graxos, e quem faz a síntese dessas subunidades são as células da glia. No caso do sistema nervoso central, os oligodendrócitos. Um oligodendrócito é capaz de fazer várias unidades de bainha de mielina de vários neurônios, inclusive. Já no sistema nervoso periférico, quem faz são as células de Schwann. E uma única célula de Schwann se enrola em torno do axônio, formando uma única unidade. Entre duas unidades de bainha de mielina, existem espaços em que o axolema, ou seja, a membrana citoplasmática do axônio, fica exposta. Essa zona é chamada de nós de Ranvier. O impulso elétrico é mais rápido em neurônios mielinizados, uma vez que é saltatório. Ele salta entre os nós de Ranvier até atingir os terminais axônicos. Os terminais axônicos têm a sua porção mais distal, os botões terminais sinápticos, onde os neurotransmissores ficam estocados e onde efetivamente ocorre a sinapse. Existem vários tipos de sinapse, mas brevemente, fazendo uma classificação quanto à sua natureza, temos que as sinapses podem ser elétricas, e para isso as sinapses ocorrem entre gap junctions, junções comunicantes, ou químicas, que são as bem mais abundantes na espécie humana, que se valem dos neurotransmissores. Quanto à localização, pode ser axodendríticas, entre um axônio e um dendrito, podem ser axossomáticas, entre um axônio e um corpo celular, ou soma, ou axônicas, entre um axônio e um terminal axônico de outro neurônio. Essas são geralmente sinapses regulatórias. Quanto ao tipo, elas podem ser inibitórias ou excitatórias. Eu falarei mais sobre isso em breve.
Mas antes, é importante conhecer as concentrações iônicas de alguns íons no líquido extracelular e intracelular, uma vez que isso dita as cargas da membrana e também os movimentos que ocorrem quando os canais são abertos. Temos que o sódio é bastante mais concentrado no líquido extracelular do que no intracelular. Já o potássio é o inverso, ocorre que ele é bem mais concentrado no líquido intracelular. O cálcio é mais concentrado no líquido extracelular. Esses são 3 cátions, ou seja, contribuem com cargas positivas. O cloreto, que é um ânion, contribui, portanto, com cargas negativas, está mais concentrado no líquido extracelular do que no intracelular. No entanto, o que faz essa configuração clássica do axolema em potencial de repouso, que é a face interna dotada de cargas negativas e a face externa de cargas positivas, é a existência de uma concentração bastante maior de resíduos de aminoácido no líquido intracelular, que são dotados de cargas negativas. Bem, sabendo disso, primeiramente vamos comentar sobre as sinapses inibitórias, que ocorrem com a abertura de canais de cloreto. O cloreto é mais concentrado no líquido extracelular, então ele influi para dentro da célula, tornando-a ainda mais negativa, portanto hiperpolarizada. Também pode acontecer com a abertura de canais de potássio, que mais concentrados no ambiente intracelular efluem, levando consigo cargas positivas, também hiperpolarizando a célula. Agora, um pouco mais completo sobre as fases de uma sinapse excitatória. Começamos, então, com o número 1, o potencial de repouso, com a configuração que já citei anteriormente, face interna do axolema dotada de cargas negativas, face externa de cargas positivas. No 2, temos um estímulo, e esse estímulo de despolarização, nesse caso, em sinapses excitatórias, é a abertura de canais de sódio ligante dependentes ou de cálcio. Ambos estão mais concentrados no líquido extracelular, então eles vão adentrar o axolema, mas essa despolarização só ocorre se o limiar de despolarização é atingido. Isso ocorre geralmente naquela zona que citei anteriormente, chamada de zona de gatilho. Isso porque lá há uma expressão bastante grande de canais de sódio voltagem dependente, que se abrem fazendo uma despolarização rápida, demonstrada aqui em 4, até atingir uma carga positiva na face interna da membrana. Aqui, nesse caso, 30 milivolts, mas isso não é uma regra. Existem células que acontece esses níveis em outros valores. Em 5, tem o fechamento dos canais de sódio voltagem dependentes e a abertura dos canais de potássio voltagem dependentes. E o potássio, bem mais concentrado no ambiente intracelular, eflui, formando, então, a fase de repolarização, demonstrada em 6. Gostaria de citar que essa fase apresenta um período refratário absoluto, no começo dela, em que não pode ocorrer, de modo algum, uma nova sinapse, uma nova excitação, no caso dessa membrana. Não pode ocorrer. Já um período refratário relativo pode ocorrer a estabilidade da membrana com uma nova despolarização, mas, para que isso ocorra, é preciso um estímulo supralimiar. Em 7, temos uma hiperpolarização que ocorre uma vez que os canais de potássio, o que pode ser visto na curva, voltagem dependente, são mais lentos que o de sódio, então eles permanecem um tempo um pouco maior abertos, hiperpolarizando a célula. Mas logo, as concentrações iônicas de sódio e potássio se reestabelecem. Isso ocorre porque há canais vazantes, tanto de sódio quanto do potássio na membrana, e também bombas de sódio e potássio. Então, o potencial de repouso é reestabelecido. Por fim, sobre os eventos na fenda sináptica, começo citando
que quando o potencial de ação chega aos terminais sinápticos, canais de cálcio e voltagem dependente se abrem. E com isso, o cálcio mais concentrado no líquido extracelular influi. E ele se liga a um complexo proteico denominado SNARE, que ancora e funde as vesículas sinápticas com os neurotransmissores, liberando-os na fenda sináptica, demonstrado aqui entre dois neurônios, um pré-sináptico e um pós-sináptico. Havendo a liberação desses neurônios, desses neurotransmissores, eles se ligam aos seus receptores, que podem ser de dois tipos, que podem ser vistos à direita. O primeiro tipo são os ionotrópicos. O neurotransmissor se liga ao receptor, que é o próprio canal, ou seja, o neurotransmissor se liga ao receptor, esse canal se abre e o íon sai ou entra, a depender do receptor e do neurotransmissor. Já nesse segundo caso, são receptores metabotrópicos. O receptor e o canal são distintos. O receptor recebe o neurotransmissor e depois ele gera um sinal intracelular que pode inclusive ser intranuclear, ativando a transcrição de alguns genes, que vai fazer a abertura do canal iônico, levando a resposta ou estatória ou inibitória com fluxo ou influxo de algum íon. Entretanto, para finalizar, esse sinal precisa cessar. E para que isso ocorra, algumas possibilidades podem ocorrer. A primeira é o neurotransmissor ser recaptado pela célula pré-sináptica. Ele também pode se difundir pelo meio, encontrar um capilar, ganhar corrente sanguínea. Ele pode também ser degradado por uma enzima, que é o que ocorre, por exemplo, com a acetilcolina, que tem a enzima acetilcolina esterase, que faz esse papel. Ou também pode ser recapturado por uma célula da glia, ocorre com o glutamato, que é recapturado pelo astrócito, fazendo um ciclo entre astrócito e neurônio.